Rapaziada, o caso Bruno Henrique tá dando o que falar, hein? Depois da absolvição do BH no STJD, mídia cai em cima, detona o STJD, detona o Flamengo. Esse camarada que vocês estão vendo aí diz até que o Bruno Henrique deveria ser preso e tudo mais. Se liga só no que a mídia revoltada está falando sobre a absolvição de Bruno Henrique no STJD. Se liga. O caos do Bruno Henrique, ele é tão feio por país, um clube que se considera o maior do país. Vocês não são o maior do país. Primeiro que vocês não têm estádio. Segundo que vocês não têm mundiais, vocês não têm mais Libertadores que o Palmeiras. E vocês não têm mais brasileiro. Então vocês não são os maiores. E vocês, flamenguistas, podem chegar madeira em mim, pode cancelar. Então você, criança, você que quer jogar futebol, quando um jogador, Bruno Henrique, aonde o irmão dele, ó, você vai tomar o cartão contra o Santos. Só isso é cadeia. Só isso ele tinha que ser utilizado o resto da vida para jogar futebol. Aqui não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago. Quer? Vamos lá, 100 pau. 100 mil reais. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora. Paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. É, gente, que coisa, né? Então a última informação é essa. Eu tô há 40 anos procurando o sistema. Esse julgamento não pode responder a sua pergunta? também, né? A lei é assim, não podemos dizer nada. Não, a lei não é assim. Eu acho que é a lei dá brechas. Então, exatamente. Lei dá Aí brechas. o que acontece? Você interpreta do jeito que você quiser, ao sabor do vento. Então, como os caras, é o Flamengo que está sendo julgado, eles interpretam a favor do Flamengo. Se o Bruno Henrique jogasse no Santos, como jogou um dia, ele seria expulso do planeta. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Não Como sei, ele foi. não sei. Eu tô falando por mim. Tô falando por mim. Tá. Como ele foi julgado com a camisa do Flamengo, não aconteceu nada. Porque é a camisa do Flamengo. Se ele é julgado com a camisa do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, ia dar problema. Mas como ele foi julgado sendo jogador do Flamengo, não aconteceu nada. Gente, se fosse tão claro assim, se a lei fosse clara, e não, olha, infelizmente a lei assim não tem o que fazer, não seria 6-3, seria 9-0. Certo? Houve o entendimento por parte de 3 auditores de que o jogador tinha que ser punido. Então dependeu muito da boa vontade de quem julgou. Você acabou de falar que é imoral. Ela falou que é imoral. Eu digo que é imoral. Todo mundo aqui diz que é imoral. Se é imoral, existe consenso na sociedade que é imoral, e existe uma brecha na lei que você pode punir o jogador. A lei tá errada. Não é que a lei tá errada. Você tem que pegar essa brecha para punir o jogador. Não. E não pegar a brecha para absolver o cara. Não. E não pegar a brecha para absolver o cara. Esse é o problema. Você entendeu? Porque ela não é clara. A lei não é clara. E a gente tem uma questão de moralidade nessa questão envolvendo o Bruno Henrique. Ele passou uma informação pro irmão dele dizendo que ia tomar um cartão amarelo. Porque era a ordem do Flamengo, tá certo? Era a ordem do Flamengo. O irmão dele apostou e chegou e falou pra um monte de gente. Escuta, pro primo, pra prima, pro tio, pro dono do papagaio, pro síndico, etc. Passou um monte de gente. Isso é imoral, isso é crime. Crime! E havia a possibilidade de você punir o Bruno Henrique. Só que por fato dele jogar com a camisa do Flamengo, fez com que ele fosse absolvido. Gente, isso é muito claro. Isso é um escândalo. E o recado que dá para a população é: seja errado no Brasil. Cara, antes de terminar aqui os vídeos aqui em questão dos jornalistas, eu quero dizer uma coisa. Tem todo o direito de falar. Eu já me posicionei sobre o caso Bruno Henrique. Deveria sim ser suspenso, deveria tomar um gancho. Suspenso não, mas deveria tomar a pena máxima aí, que era de 24 jogos. Porém, cara, essas acusações aí, né, que deveria ser preso, que isso é aquilo, outro, enfim, né? Porém, o Sormani, o Neto, todos eles aí acham que foi por causa do Flamengo. Gente, Mauro César Pereira, hoje, mais cedo, no All Sport, disse o seguinte: o Ferreirinha, quando jogava no Grêmio,
fez uma aposta e ele apostou no Grêmio contra o Juventude. Nada aconteceu. Não teve nenhum alarde quanto a isso. Então, por mais que a camisa do Flamengo seja pesada, tem casos que nem veio para a mídia. Nem veio para a mídia. E não era o Flamengo, não era o Corinthians, não era o Palmeiras. Era o Grêmio. Uma equipe fortíssima, uma equipe no cenário mundial grande, mas não tem, entre aspas, o mesmo poder que essas três que eu estou dizendo. Então, assim, eles estão certos em questionar, porém, eu acho que eles estão questionando de uma forma equivocada. Mas vamos ver, vamos dar continuidade aí no vídeo. Pode fazer fraude, pode cometer crime, agora pode fique à vontade, sobretudo se você for peixe grande. Porque esse caso aí, ele é o puro retrato do Brasil como um todo. Porque se você, que vive em comunidade, é peixe pequeno, não tá na mídia, não tem influência, você tá ferrado, até as tampas. Só que se você é bacana, se você tem representação midiática, se você tem contato, se você tem aquilo tudo, você tá amparado juridicamente, sempre vão achar uma brecha para passarem pano para você. O que aconteceu? Ah, ok, o Chico explicou perfeitamente. A brecha aqui, a brecha ali, mas qual é a diferença? Eu sei que são situações diferentes em relação ao que o Nino Paraíba fez, a que o Bauerman fez, só que o Bruno Henrique tinha uma informação privilegiada e usufruiu dessa informação para beneficiar outras pessoas e prejudicar outras pessoas envolvidas nisso. Tinha base para condenar. Base para condenar. Então, desculpa, é ele um foi retrato condenado do Brasil. numa primeira instância. Então, tinha base para condenar. O que aconteceu? Um escândalo que aconteceu. Se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente aqui no programa procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Eu estou me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Empurraram, foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado. Uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia. E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar. Não espere nada, pelo jeito. Esse futebol brasileiro tá virando uma piada, né? Esse julgamento do STJD com relação ao Bruno Henrique. Os caras não têm mais nem vergonha de mostrar que tomam a decisão que interessa para eles. A decisão que beneficia um e que prejudica outro. E vai tocando a vida assim, os caras não tem mais nem vergonha, né? Cara de pau, cara de madeira. Eu quero entender por que o Bruno Henrique, que forçou um cartão amarelo, que tem provas, hein? Tem prova, que falou com o irmão, que falou com familiares, que ele ia tomar o cartão amarelo, tomou o cartão amarelo e tem uma multa de 100 mil reais. Já o Aleph Manga do Curitiba foi suspenso. O Bauerman, lembra o zagueiro do Santos? 360 dias de suspensão, mais 35 mil reais de multa. E o Bruno Henrique, hein? O Bruno Henrique pode jogar, vai pagar 100 mil reais que o Flamengo deve pagar e pode jogar. É isso. Eu, como eu já disse, já me posicionei sobre esse assunto. Bruno Henrique deveria pegar a pena máxima, que era de 24 jogos. Deveria. Não é porque eu sou rubro-negro que eu vou falar, que eu vou ir, né? Dançar conforme a música. Não. Aqui tem honestidade. Então, Bruno Henrique deveria sim pegar a pena de 24 jogos. E eu só questiono o seguinte. Tudo bem. É o Flamengo, tem peso, tem. Mas tem outros casos também, como eu falei, o caso do Ferreirinha. Então, assim, a parte... Todos nós vamos encontrar uma parte, né, que nos cabe. Enfim, para ser feita a justiça, deveria ter a punição do Bruno Henrique com os jogos, para não ter margem, né, para torcedores rivais falarem do Flamengo e de tudo isso aí que está acontecendo, né?
O Cicinho ele foi perfeito na sua fala, na minha visão, que o Flamengo poderia dar o exemplo, né? O STJD poderia pegar o Flamengo como exemplo, que é gigante, para não acontecer mais esse tipo de coisa. Enfim, tá aí, né, o argumento, né, o comentário de todos eles que com certeza tá detonando e eles têm razão. Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!